Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da FUVEST 2019, venho agora resolver com vocês a questão M03, questão essa que trabalhou função modular. Ele fala o seguinte: a figura mostra o gráfico de uma função f. Encontre todos os valores de x tais que f de x é igual a menos 1. Creio eu que como ele te deu o gráfico da função, você pode responder de acordo com o gráfico. Então, por exemplo, eu quero que f de x seja igual a menos 1. Menos 1 está aqui. Os valores que deram menos 1 foram quanto? O 3 e o 7. Então, a resposta do item A, você pode pensar x igual a 3 ou x igual a quanto? Igual a 7, pois, de acordo com o gráfico, a gente tem que o f do 3 é igual a menos 1, ou também aqui o f do 7 igual a menos 1. Isso aqui tudo de acordo com o gráfico. Para a gente responder o item B, um pouquinho mais de trabalho, ele fala o seguinte: encontre todos os valores de x tais que o módulo de f de x mais 1 é menor ou igual a 1. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? A primeira coisa que é interessante é você lembrar a interpretação que a gente tem de uma desigualdade modular, que ele está falando módulo de f de x mais 1, certo? Então, módulo de f de x mais 1, eu quero que isso seja menor ou igual a 1. Vamos pensar lá no princípio que a gente aprendeu o módulo. Então, por exemplo, digamos que o módulo de A seja menor que uma constante, obviamente aqui essa constante sendo um número positivo. O que acontece? O módulo, pessoal, a definição dele, ou ele é duas coisas. Ou ele é o próprio número, se o que estiver dentro for maior ou igual a zero, ou eu troco o sinal do que estiver dentro, pois se ele for menor do que zero. Tudo isso para sair sempre um número positivo, tá? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, nessa desigualdade aqui, se o A for o número positivo, como é que fica a sua desigualdade? O módulo é ele mesmo, então fica A menor que K. Se o A for o número negativo, como é que fica a sua desigualdade? Como o que está dentro é negativo, então fica menos A menor que K. Multiplica por menos 1, então fica A maior que menos K. Aí a ideia é juntar essas duas informações. Juntar essas duas informações significa dizer que o A é menor que o K, olha o biquinho aqui para ele aqui, ó, e maior que o menos K. Então é isso que a gente tem quando a gente está trabalhando com uma desigualdade modular. Então o módulo de alguém é menor que a constante se este alguém estiver entre a constante e o oposto dela. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que esse cara aqui seria o meu A, o que está aqui dentro, e esse 1 aqui seria a minha constante que eu acabei de te dizer. Então a gente vai ter que f de x mais 1 é menor ou igual a 1 e maior ou igual a quem? A menos 1. O objetivo é comparar minha f de x, então eu vou pegar esse mais 1 e vou tirar ele. Então a gente vai ter f de x menor ou igual a 1 menos 1 e maior ou igual a menos 1 menos 1. Então estou tirando daqui para cá, eu subtraí menos 1 na minha inequação. Aí vai ficar o seguinte: menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2, menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a quanto? A zero. Então agora ele está te perguntando, né? Quais são os valores de x que fazem com que isso aconteça? E aí a gente volta no gráfico para verificar. Então ele quer que os valores de f de x, ou melhor dizendo, né? Os valores de x tais que a f de x esteja entre menos 2 e 0. Então vamos pensar aqui, ó. Menos 2 está aqui, o 0 está aqui. Então ele está falando, ó, a minha função atingiu esses valores. Então o que você poderia fazer? Basta você pegar e ir até o gráfico. Se você for até o gráfico, olha só quem você encontra. Esses caras aqui, ó. Qualquer número que você pegar aqui, você está atingindo de 0 até menos 2. E se você continuar, isso acontece também para esses caras aqui, ó. Por quê? Qualquer valor que você pegar nesse intervalo, você está atingindo de 0 até menos 2. Então, aqui você pode dizer que x pertence a qual intervalo? Começa no 2 e vai até o 4. Então, de 2 a 4. Unido, né? Porque tudo aqui é maior ou igual. Então, unido com quem? Do 6 até o 8. E aí a gente responde o nosso item B, tá bom? Então, responder o item B é encontrar os valores de x que satisfaz essa desigualdade, menos 2 menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a 0, e de acordo com o gráfico são esses valores. Fechou. Agora, para a gente finalizar o nosso exercício, a gente precisa resolver o item C. O item C é um pouquinho mais de trabalho, porque ele pede para você desenhar o gráfico desta função, ou seja,
qual é o gráfico da função y igual a 1 menos f de x mais 2. E para desenhar o gráfico dessa função, a gente vai fazer o seguinte, vem comigo. Então, eu quero desenhar o gráfico da função y igual a 1 menos f de x mais 2. A primeira coisa que você tem que fazer para desenhar o gráfico de uma função de modo mais simples, sem precisar, por exemplo, achar a sua regra de formação, porque eu creio que não era esse o objetivo desse exercício, porque não você ia ficar 3 dias fazendo conta aqui e seria extremamente desnecessário. Então a ideia é você entender o que significa manipular graficamente, né? Ou seja, somar alguém dentro da sua função, né? Dentro do, vamos dizer assim, do argumento da função, somar alguém fora. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, quando eu tenho a função f de x normal, que é esse que está aqui no meu desenho, essa aqui seria a minha f de x que o exercício me deu. E ela, no caso, a gente não sabe a regra de formação dela. Esse f de x mais 2, ele faz um deslocamento para a esquerda. Por quê? Vem comigo, ó, imagine só. Digamos que você tem a função f de x igual a x ao quadrado. Por que eu escolho essa função? Porque essa aqui, a maioria conhece o gráfico dela. Se eu pegar o gráfico, é esse comportamento. Essa seria o x quadrado. Se eu pego, por exemplo, a função f de x mais 2, é como se eu tivesse o x mais 2 ao quadrado. Pensa na raiz. Quando que isso daqui seria zero? Se x mais 2 é zero, se x for igual a quanto? Menos 2. Então, significa que esse ponto passa a estar aqui no menos 2. Então, por isso que o gráfico sofre um deslocamento, no caso, para a esquerda. Então, se você está somando, você desloca para a esquerda. Se você está subtraindo, você vai deslocar para a direita. Então, nesse caso aqui, se você tem o f de x mais 2, o que você vai fazer? Você vai pegar esse gráfico seu original e deslocar 2 unidades para a esquerda. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que esse vértice, ele vai andar 2 unidades, então ele vai vir para cá. Esse cara aqui, ele vai andar 2 unidades, então ele vem para o 0. Esse cara aqui, ele anda 2 unidades, então ele vem aqui por 3. E esse cara aqui anda 2 unidades, então ele vem aqui para o 6. Então, se a gente for pensar no gráfico dessa função depois desse primeiro deslocamento, ele seria mais ou menos do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, a gente teria esse comportamento. Beleza? Então, seria mais ou menos assim. Esse é o f de x mais 2. Outro ponto importante, esse sinal de menos. Esse sinal de menos, pensa aqui comigo, esquece esse 1. Esse menos, ele troca todo o sinal do meu y. Então, por exemplo, se o resultado desse 2, daria menos 2. Se o resultado desse menos 7, daria mais 7. Então, o que ele faz? Ele reflete toda a minha função. Então, o que era positivo vira negativo, o que era negativo vira positivo. Então, por exemplo, esse segmento que está de reta aqui no 1, ele vai passar agora a ser aqui no menos 1. Do jeito que está, mesma coisa, ele só rebate, vamos pensar assim. Vamos pensar, né? Aqui que é o menos 3, vai lá para cima no 3, então a gente vai ter esse comportamento. E aí, no caso, o 8 mantém e a gente só desce a nossa função. Então, a gente vai obter esse comportamento. Então, essa aqui seria o gráfico da menos f de quem? De x mais 2. E aí, pessoal, para a gente finalizar, a gente só precisaria encontrar agora, somar esse uma unidade. O que esse 1 está fazendo? Ele soma, ele sobe com o gráfico da minha função. Então, o que vai acontecer? Esse último gráfico que eu desenhei, que é o gráfico preto, ele subiria uma unidade. Então, por exemplo, esse ponto aqui passa a ser aqui em cima, esse ponto aqui passa a ser aqui, aí a gente tem o 3 passa a ser aqui em cima no 4, a gente tem esse ponto passa a ser aqui, e aí já é suficiente, por exemplo, para a gente desenhar o gráfico da nossa função. Então, ele vai ser bem dessa maneira, depois ele sobe aqui, né? Ele vai fazer o mesmo comportamento, só que uma unidade acima do que a gente acabou de fazer, e aí a gente finaliza o nosso exercício. E esse último gráfico que você vai desenhar, ele é o f de x igual a 1 menos f de x mais 2. Então, você pode, por exemplo, fazer esse passo a passo no mesmo desenho. A única coisa que você vai fazendo é legendando, vamos dizer assim, né? Vai colocando certinho tudo aquilo que você está fazendo, que o cara vai te dar certo, sem problema algum. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!